A paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Ouça a palavra de Deus. A palavra de Deus é que liberta você, que restaura você, que dá vida a você, que te dá vitória e que te salva. Não fica nessa de ficar, só em busca de profecia e de revelação, porque a vitória para a sua vida está na palavra de Deus. A cura, a restauração, o milagre para a sua vida está na palavra de Deus. É ouvir e praticar e você vai ter vitória. Não é só ouvir a palavra, é colocar em prática. E Jesus, aqui em Mateus 4, dá esse exemplo para mim e para você. Jesus estava no deserto. E quem apareceu lá foi quem? Foi o diabo, foi Satanás. Apareceu no deserto aonde Jesus estava. Ouça, Mateus 4, versículo 3 a 4. Glória a Deus, aleluia. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. O diabo falando para Jesus no deserto. Mas o diabo sabendo que Jesus tem um poder no céu e na terra, né? Aleluia. O diabo sabe que Jesus tem o poder, né? Aqui o diabo estava usando seu poder. Presta atenção com o Espírito Santo de Deus está falando. Aqui no deserto, Jesus estava no deserto, em Mateus 4. E lá no deserto onde Jesus estava, em Mateus 4, apareceu o diabo. Jesus estava no deserto, em Mateus 4. E quem apareceu lá foi o diabo, o Satanás, né? E aqui em Mateus 4, o diabo ele age com poder e Jesus com a palavra. O diabo vinha falando várias coisas para Jesus, mostrando o seu poder, e Jesus ia para a palavra, porque a palavra também tem o poder, o diabo sabe. O diabo sabe o poder que tem a palavra de Deus. E quando a gente fala em nome de Jesus Cristo, quando nós falamos em nome de Jesus Cristo, a palavra de Deus, o diabo, ele não suporta, ele tem que bater em retirada. Ele não aguenta. É tanto que aqui, em Mateus 4, no versículo, aleluia, no versículo 10, de tantas coisas que ele veio falar para Jesus, chegou um momento que ele bateu em retirada. Porque Jesus ia para ele com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder, coloca ela em ação, em prática. Não seja só ouvinte, que você vai ter vitória em nome de Jesus Cristo, amém? E Jesus falou para o diabo assim, para o Satanás assim. Ele, porém, respondendo, disse, Jesus falando para o diabo no deserto, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão, da comida, né? Arroz, feijão, alimento. Jesus estava explicando isso, falando isso. Nem só da comida viverá o homem, mas da palavra de Deus, de toda a palavra de Deus, o homem também vive. O homem ele não vive só de comida. Porque assim como nós, ser humano, temos que nos alimentar, o nosso espírito também tem que ser alimentado pela palavra do Senhor. Né? Nós se alimentamos com a comida e espiritualmente também nós temos que se alimentar o quê? Com a palavra de Deus, porque só vamos vencer o diabo com a palavra de Deus. Aqui está falando, Jesus está dando essas duas explicações, de alimento, de comida, e ao mesmo tempo do pão, né? Do pão, né? Está falando da comida e está falando da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda, olha só, de toda a palavra de Deus, aleluia, né? Que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, tá vendo? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, espiritualmente falando, aleluia, né? Nós vamos vencer com a palavra de Deus. Nós vamos vencer o dia mau, o diabo, o Satanás com a palavra de Deus, porque aqui está o exemplo.
Aqui em Mateus 4, tá o exemplo. O diabo veio com várias pratos, né? Várias coisas para Jesus, várias oferendas, várias coisas oferecendo para Jesus, sendo que o diabo não tem nada. O diabo, ele não tem nada para dar para ninguém. O diabo veio para matar, roubar e destruir. É o que ele está fazendo hoje na terra, nas vidas que não buscam a Jesus. Porque só Deus para guardar a minha vida e a sua vida. Né? Olha só o versículo aqui, aleluia. Olha só o versículo 10. Olha o versículo 10 de Mateus 4 que fala aqui. Então disse Jesus. Jesus falou para o diabo. Olha o que Jesus falou para o diabo no deserto. Isso aqui é exemplo para mim e você vencer todos os dias. Com o quê? Com a palavra de Deus. Deus aqui está nos ensinando. Através do seu filho Jesus. Nós aqui estamos sendo ensinados, né, por esse exemplo aqui de Jesus. Jesus fala para Satanás assim no deserto. Versículo 10 de Mateus 4. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E olha só o versículo 11. Então o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos e o serviram. O diabo veio mostrando várias coisas para Jesus, vários, né, mostrando para Jesus aqui, ó, cidades, né, transportando cidade, pináculo, templo, mostrando várias coisas para Jesus, para ali para tirar o quê? Jesus ali, né, do foco ali, que ele estava com o Pai. Jesus aqui estava se preparando no deserto para começar o seu ministério. E quando o diabo vê isso, ele vai pregar a palavra, ele vai pregar a palavra, ele vai levar vida para as pessoas, ele vai levar salvação para as pessoas. Isso deixou o diabo o quê? Atormentado, perturbado, a ponto de o diabo aparecer aonde? No deserto, aonde Jesus estava, né? Mas Jesus, ele tem o poder no céu e na terra, ele tem o poder sobre o inferno, sobre o diabo. O diabo, ele não tem nada, nada, nada de bom. Entenda isso em nome de Jesus. O diabo não tem nada de bom para oferecer para ninguém, a não ser destruir a vida da pessoa, né? E Jesus veio para te dar vida com abundância, para te salvar, para te curar, te libertar. Amém? Para te dar a vida eterna. Então, coloca a palavra de Deus em ação. Esse exemplo aqui de Mateus 4 é para mim e você. A palavra de Deus não só é para a gente só ouvir, mas colocar em prática, como Jesus. O diabo vinha, Jesus ia com a palavra. O diabo vinha, Jesus ia com a palavra. Até o ponto que o diabo falou: vou ter que sair, vou ter que bater retirada. Não estou conseguindo. Estou conseguindo. Por quê? Ninguém tenta ao Senhor, né? Ninguém tente, mas o diabo, que ele é um derrotado, que ele não tem nada para oferecer a ninguém, né? Então chegou um ponto que ele viu que estava perdendo, ia ganhar mesmo, o diabo, né? Bateu em retirada e os anjos vieram e serviram, né, a Jesus. Então fique com essa palavra nesse dia de hoje para o seu coração, amém? É com a palavra de Deus que você vai vencer. Profecia não te liberta, profecia não te salva, profecia não te cura, profecia não te leva para o reino de Deus, né? Deus, ele falou em sonho com quem? Samuel. Deus, ele falou a José em sonhos, coisas futuras. Revelação e profecias é coisas futuras que ainda vai acontecer, né? Aleluia. Deus fala comigo, Deus fala com você também. Deus mostra também em sonho. Deus fala em sonho. Deus fala, né, na palavra dele, usando pessoas, pregando a sua palavra no louvor. O Senhor fala conosco. Então, foca na palavra do Senhor. Coloca a palavra do Senhor em prática e você vai ter vitória. E você vai vencer em nome de Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Amém?